Bom dia a todos. É com imenso prazer que nós do Portal Fato Online começamos a transmitir ao vivo a partir de agora o último debate antes da eleição na segunda-feira entre os candidatos à presidência da OAB, seção DF. Ao longo de toda a sua história de 95 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil foi marcada pela defesa dos direitos democráticos e das liberdades individuais e de expressão. Ideais que convergem em tudo com a proposta do jovem portal Fato Online. Criado há apenas 8 meses, o Fato Online já demonstrou sua vocação independente e firme em favor da liberdade de expressão. Daí porque a iniciativa de realizar ao vivo esse debate entre os candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil, seção DF. São eles o doutor Juliano Costa Couto, da chapa Somos Mais Jovem. Somos Mais Ordem. Somos Mais Ordem, me desculpe, doutor Juliano. Délio Lise Silva Júnior, da chapa Pró Advogado. E Paulo Roque Cury, da chapa Ordem Independente. Em nome dos diretores e da equipe de jornalistas do Fato Online, eu quero agradecer a presença dos senhores aqui no nosso portal, nessa manhã de sexta-feira. Nós é que agradecemos. Obrigado, Cecília. Quero ressaltar a presença aqui ao meu lado do doutor Marcelo Sedelmaier, um dos integrantes da equipe jurídica do Fato Online. Ele participa desse debate não só para garantir o cumprimento das regras, mas também para fazer uma pergunta a cada candidato em nome da classe dos advogados. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença e pela sua participação aqui nesse debate. Cecília, muito obrigado. Bom, gostaria de dizer a você, internauta, que os 3 candidatos foram igualmente convidados e representados por assessores a assinar um documento se comprometendo com as regras desse debate. Regras que foram cuidadosamente elaboradas pelo Departamento Jurídico do Portal Fato Online. E a assinatura desse documento aconteceu aqui mesmo, nas dependências do próprio portal, na quinta-feira passada. O Fato Online começou a cobrir a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil na segunda-feira passada, quando realizamos entrevistas com cada um dos candidatos no nosso estúdio móvel. Esse estúdio móvel ficou estacionado em frente à OAB do Distrito Federal e, para quem conhece, sabe que ali tem umas escadarias, foi exatamente ali que ficamos estacionados. Essas entrevistas estão postadas no fatoonline.com.br desde terça-feira e vão continuar até o dia da eleição na segunda-feira, dia 16 de novembro. O debate que faremos agora também está sendo gravado e ficará em nossas páginas até o pleito. Dessa forma, o Fato Online espera contribuir de forma séria e isenta com esse processo democrático de escolha do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, antes de começarmos o debate, gostaria de mostrar a você, internauta, o lugar onde estamos agora. Esse estúdio fica numa sala dentro da redação do portal Fato Online. Como vocês podem ver, nossos jornalistas, a rotina dos nossos jornalistas está mantida. E neste exato momento, eles estão preparando as notícias que você vai ler aqui no portal Fato Online daqui a pouco. E foi por essa redação que esses candidatos entraram às 10 horas da manhã para chegar até aqui. Bom, as regras desse nosso debate são as seguintes. Cada candidato que vai fazer, na verdade, cada candidato vai fazer 2 perguntas e cada candidato vai responder a 2 perguntas. As perguntas e as respostas serão sorteadas pelo doutor Marcelo, que está aqui ao meu lado. A pergunta, cada um tem 30 segundos para fazer a pergunta, 1 minuto e 15 para a resposta e 45 segundos para a réplica. Então, eu gostaria que o doutor Marcelo começasse sorteando o primeiro candidato a fazer a pergunta. Então, a primeira pergunta, tem 3 nomes aqui, vamos sortear. Quem fará a primeira pergunta será o doutor Délio Lintz. Quem vai responder? Doutor Paulo Roque. Bom, então, 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 15 para a resposta e 45 segundos para a réplica.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Paulo, eu quero perguntar para você o seguinte. Você lançou uma proposta vinculando o atendimento da Defensoria Pública aos hipossuficientes beneficiários do Bolsa Família. Eu queria que você explicasse essa sua proposta. Muito bom dia a todos. Para nós é uma grande satisfação estar aqui. E quero dizer o seguinte. O limite não é só o Bolsa Família, mas também outras políticas sociais do governo. O que está acontecendo hoje? Infelizmente, o jovem advogado está perdendo o mercado. E mercado para quem? Para quem deve atender os juridicamente pobres, e isso é um fato nobríssimo, e não está atendendo só os juridicamente pobres. Quem são essas instituições que prestam serviço relevante à sociedade? As defensorias públicas e os núcleos de práticas jurídicas. Eu comecei com causas de 200, 400, 700 reais, que daí vieram a causa média, a causa grande. O jovem advogado hoje no mercado está perdido. Ele está sofrendo uma concorrência, uma espécie de concorrência dessas instituições. Nada contra essas instituições, mas temos que proteger o jovem advogado. Da forma como está hoje, o que está acontecendo? A ordem não está protegendo esse jovem advogado, que está exposto no mercado. O que nós vamos fazer? Cumprir o papel da ordem, fazer o que deve ser feito, fiscalizar. Porque sem fiscalização, eles vão atender ainda mais gente que não são juridicamente pobres. Como esses dias, uma pessoa com um imóvel de 3 milhões de reais foi defendida pela Defensoria Pública. Isso pode? Isso é correto com o jovem advogado, com a sociedade, que está botando dinheiro do contribuinte para essas ações? Deu tempo já? 45 segundos para a réplica. Paulo, eu concordo que a OAB realmente tem que ter um papel fiscalizador, a Defensoria não pode invadir o mercado do advogado, principalmente o iniciante é quem mais sofre, mas eu fiz essa pergunta porque eu entendo que vincular os atendimentos da Defensoria Pública a aqueles que se beneficiam de algum plano é a mesma coisa que você vedar o acesso à justiça a outros hipossuficientes que da mesma forma necessitam do auxílio da justiça gratuita, seja da Defensoria, seja pela Defensoria, seja pelos núcleos de prática jurídica. Então, independentemente da fiscalização que deve sim ser feita de forma efetiva pelo OAB, por meio inclusive do Tribunal de Ética, essa vinculação, eu entendo que veda o acesso à justiça pelos hipossuficientes. Tempo esgotado. Então, Marcelo, o senhor podia sortear o próximo a perguntar. Próximo a perguntar, o candidato Juliano Costa Couto. Pergunta para quem? Pergunta que tiramos Saiu igual. o mesmo nome. Vamos voltar. Será destinada ao Dr. Délio Lins. O senhor tem 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 15 para a resposta. Bom dia a todos. Obrigado ao Fato Online pela oportunidade. Meus queridos amigos Paulo, Todélio, bem-vindos. Uma honra estar aqui debatendo a advocacia do DF. Na nossa gestão, nós democratizamos um debate muito importante para a classe dos advogados, que é a escolha do advogado que ocupará a vaga destinada ao 5º Constitucional da Advocacia no Tribunal de Justiça. Nós fizemos uma consulta pública, onde houve a participação massiva de mais de 14 mil advogados e foi escolhido o nome de Josafá Francisco dos Santos, entre outros. O que o senhor acha, doutor Délio, dessa consulta pública? O senhor tem 1 minuto e 15 para a resposta. Eu acho essa consulta excelente, Juliano. Inclusive, a nossa proposta é fazer igual. Só que a consulta, o resultado da consulta deve ser observado pelo Conselho, e isso, infelizmente, a gestão atual não fez. Foi feita uma consulta, a classe toda, a classe votou 12 nomes, esses 12 nomes foram encaminhados ao Conselho, o Conselho escolheu 6, os 5 primeiros em ordem diferente, quando nós todos sabemos que a ordem de ser primeiro ou de ser o 6º mais votado ao chegar no tribunal é importantíssimo. Mais do que isso, o 6º lugar foi retirado da lista, e foi colocado, salvo engano, o 9º lugar dessa lista. Alguns, inclusive, disseram que seria sócio de algum conselheiro. Aí eu já não posso falar porque eu não tenho certeza absoluta. Mas a nossa proposta é fazer a consulta pública, com o Conselho se compromissando a seguir o resultado que sair daquela consulta pública. Então, o que nós faremos foi feita a consulta, os 6 nomes, os primeiros 6 nomes serão seguidos, o Conselho se vinculará a essa escolha, obviamente, desde que não ocorra nenhum fato impeditivo, né, nenhum impedimento legal a que algum daqueles 6 possa ser um membro da lista a ser encaminhada ao tribunal que for. O senhor tem 45 segundos para a réplica. Muito obrigado. De fato, temos muito orgulho desse avanço, obrigado pelo elogio, foi uma conquista do advogado.
Nós da Chapa Somos Mais Ordem, inclusive, pretendemos utilizar esse mesmo instituto de consulta pública para debate de outros temas da gestão. Eu vou fazer a gestão mais democrática e inclusiva da história dos advogados do Brasil, junto com a Advocacia do Distrito Federal. De mais a mais, a escolha do desembargador aconteceu de forma democrática. Entendemos nós que um filtro pelo Conselho ainda se faz conveniente para evitarmos que exista no processo eleitoral de promoção dos nomes para as consultas da ocupação da vaga do quinto tenha um abuso. E o Conselho, por exemplo, evite que o advogado que seja escolhido pelo voto popular não preencha os requisitos e também as políticas necessárias para a ocupação do vaga do desembargador. Muito obrigado. Doutor Marcelo, gostaria que o senhor Primeira rodada, abrisse a última pergunta. Doutor Paulo Roque fará a pergunta para o doutor Juliano Costa Couto. 1 minuto e 15 para a resposta, 45 para a réplica. Doutor Juliano Costa Couto, por que a gestão da qual o senhor faz parte, ao fazer a eleição do 5º Constitucional, não cumpriu a promessa de campanha e indicou os 6 mais votados ao 5º? Por que motivo? O senhor tem 1 minuto e 15 para a resposta. Prezado doutor Paulo, a promessa de campanha era de fazer uma consulta pública à população da advocacia do Distrito Federal e esta promessa foi integralmente cumprida. Tanto assim é que hoje, o desembargador Josafá, quando sai do gabinete e vai para uma sala de sessões do Tribunal de Justiça, 1.803 advogados podem bater no ombro dele e dizer: desembargador, que bom que o senhor está aqui, eu votei no senhor. Nas gestões anteriores da ordem, todas, inclusive me lembro do senhor como conselheiro na gestão de Estefânia, fazendo parte da banca de arguição dos candidatos à ordem. E foi uma sessão ocorrida num sábado, das 8 da manhã até o fim da tarde, o início da noite, onde a participação era exclusiva da diretoria e dos membros titulares do Conselho, sem a participação, como aconteceu agora, de todos os advogados. O Conselho Seccional ainda manteve a sua prerrogativa e, na minha gestão, na atual e na próxima, os conselheiros exercem uma importante função na ordem. São eleitos tal qual nós. Nós somos conselheiros, só que nós somos conselheiros diretores. E a minha gestão é democrática e inclusiva. E eu acredito na forma pela qual foi feita a escolha do advogado e tenho muito orgulho desse processo que entabulamos. Espero que sirva de exemplo para toda a gestão que vier a ocupar no futuro a gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Eu tenho 45 segundos. Nós vamos compensar, então, em 10 segundos os demais candidatos na próxima resposta. Veja o seguinte, a proposta de Vossas Excelências na campanha anterior era a eleição direta para a lista sexta. Isso vocês não cumpriram. É preciso vir aqui e reconhecer. Se você quer democratizar a ordem, a primeira coisa que tem de fazer é o presidente e o conselho respeitarem a vontade da classe dos advogados, independentemente de terem ou não terem votado na chapa vencedora. E por isso que é importante a consulta. Então, faça essa consulta. Os 6 mais votados numa eleição a custo zero, sem abuso do poder econômico, regulamentado pelo Conselho, indica aqueles que nos representarão, independentemente, doutor Juliano, de terem votado na minha chapa ou na sua do doutor Délio. Porque a ordem não é nossa, a ordem não tem dono, a ordem é do advogado. E fazer isso transparentemente no 5º é a maior conquista, é o maior republicanismo que podemos ter. Obrigada, doutor Paulo. Agora vamos para a segunda rodada de perguntas. Na segunda rodada de perguntas, se a resposta for de algum candidato que já tenha sido respondido a pergunta anterior, a gente vai alternar. Então, no caso, faremos o sorteio aqui. O doutor Paulo Roque vai fazer a pergunta para o candidato que ele não perguntou na primeira rodada. Sou eu. Doutor Délio. Doutor Délio. Então tá, perdão. Doutor Délio, o que sua gestão, junto com o doutor Francisco Caputo, que vocês fizeram com relação à violação das prerrogativas dos advogados, que estão sofrendo há várias gestões, com esse distanciamento, com a falta de atenção da ordem? Paulo, fizemos muito. Eu tenho muito orgulho de ter participado da gestão Francisco Caputo. Foram feitas muitas coisas boas em favor dos advogados, e aí eu cito inúmeras outras que não necessariamente apenas a prerrogativa, mas vão ficar em prerrogativa.
Prerrogativa, ela foi muito mais atuante, ela zerou o número de processos que estavam lá da gestão anterior acumulados para serem julgados, ela fez gestões preventivas junto a todos os órgãos, ela deixou um relatório detalhadíssimo de todos os atendimentos e de todos os processos julgados na gestão anterior, tá? E é esse trabalho que nós queremos dar prosseguimento na próxima gestão. O que nós queremos fazer? Criar subcomissões de prerrogativa, atuar de forma preventiva junto aos vários nichos de advocacia, tribunais, Tribunal TJ, TRF, agências reguladoras, com essa atuação preventiva, partindo dela, destinar uma parte da receita exclusivamente para a contratação de advogados especializados na defesa das prerrogativas. Essa equipe profissional, a partir de decisão tomada pela comissão de prerrogativa, decidiu-se lá o juiz X, violou a prerrogativa. Essa comissão vai tomar medida efetiva junto ao CNJ, junto ao CNP, se for um promotor, junto às corregedorias de polícia e junto ao órgão que possui a capacidade de punir aquele violador. Com todo respeito, nem sua gestão fez qualquer fato relevante para o combate à violação das prerrogativas como a gestão atual. É só perguntar aos advogados por que eles estão cansados, desrespeitados. Sua gestão com a gestão atual, como combateu a violação de prerrogativas? Caso a caso, enxugando o gelo. Só que isso era possível quando Brasília tinha 3 mil advogados. Só nos últimos 3 anos, Brasília recebeu 10.500 advogados. Nos últimos 6, 21 mil, 22 mil. Não dá mais para combater violação de prerrogativa caso a caso. É por isso que toda hora elas estão sendo violadas. O que nós vamos fazer? Vamos estabelecer um combate institucional preventivo, num diálogo prévio com o tribunal, dizendo, olha, tem 10 juízes no seu tribunal, Sua Excelência, que não recebem os advogados. Tem 20 varas aqui que não expedem alvarás em nome dos advogados. Não precisa falar, a ordem deve saber. Obrigada, doutor Paulo Roque. Vamos para a segunda pergunta, o sorteio? Vamos. Que o doutor Délio vai fazer sua segunda pergunta, agora destinada ao candidato Juliano Costa Couto. Juliano, em relação à greve, 45 dias mais ou menos de greve, sem que a OAB tivesse tomado alguma atitude efetiva, alguns advogados, dentre eles eu, fomos ao CNJ pedindo um pedido de providência. A OAB criticou esse pedido, 3 dias depois entrou com um pedido idêntico, a ministra Nancy determinou o apensamento do pedido da OAB ao nosso, ao dos advogados, e a OAB, ao invés de tomar a frente da briga, resolveu pedir desistência do pedido, isso no 50º dia de greve, mais ou menos. Por que essa atitude por parte da OAB? Obrigado pela oportunidade de esclarecer, Todélio. Na verdade, quando teve início a greve, logo de imediato, o presidente Ibanez se afastou dos atos da diretoria referentes à greve, porque é advogado do sindicato há 22 anos, e os demais membros da diretoria, junto com o conselho, decidimos estabelecer uma conexão, um diálogo privilegiado com as presidências dos tribunais e as corregedorias deles. Então, hoje nós temos e atendemos, e como estive ontem a oportunidade de receber do advogado Guilherme, 2 processos que estão com um problema acerca de expedição de mandado e coisas e tais, e assim são atendidos pontualmente. De mais a mais, em relação à desistência, naquele momento o Conselho Federal da Ordem estava entabulando diálogo com todas as seccionais afligidas, atacadas e atingidas pela greve, que é de servidores públicos federais, e este foi o comando político. E nós, por termos responsabilidade institucional, atendemos ao pleito do Conselho Federal, demos uma procuração ao Conselho Federal, que ingressou, ele sim, com uma medida no CNJ de corte de ponto dos funcionários. E mais, a liminar obtida pelo seu grupo político, junto ao CNJ, da ministra Nancy Andrighi, por mais que se diga, não resolveu o problema da greve, a greve inclusive recrudesceu, piorou, pela má vontade de servidores. Acreditamos que fizemos um trabalho sério e compromissado em prol da advocacia, como vamos fazer no próximo mandato. Obrigada, doutor. Agora, a réplica de 45 segundos. Juliano, me desculpe, mas a liminar foi efetiva. A ministra Nancy, ao deferir a liminar, ela foi ao TRF no dia e o TRF estava fechado. Esse tipo de coisa parou de acontecer a partir da liminar. A medida do Conselho Federal foi tomada lá pelo 100º dia de greve, mais ou menos. Já tinham passado mais de 3 meses de greve. A OAB-DF ficou 45 dias omissa por um motivo muito simples. O presidente da OAB-DF é advogado do Sindijus, é advogado da Ana Justra e deixou que os interesses privados do escritório dele se sobrepusessem aos da ordem. A explicação é essa, nua e crua. E a desistência da OAB
3 dias depois foi uma grande decepção para os advogados, porque todos nós esperávamos, sinceramente, que a partir dali a OAB fosse tomar a frente da briga, fosse realmente brigar pelos advogados, e infelizmente não foi o que aconteceu. Bom, agora a última pergunta dessa segunda rodada. A última pergunta será feita pelo Dr. Juliano Costa Couto, né? Obrigatoriamente destinada ao Dr. Paulo Roque. Dr. Paulo Roque, durante essa campanha, ataques vêm sendo espalhados pela internet. O senhor, como comunicólogo que é, jornalista de formação, sabe que a internet é terra de ninguém. Eu mesmo fui objeto de vídeos atacando a minha pessoa, a minha campanha e ao meu grupo político, que eu também não sei as autorias, e eu os tolerei. O senhor me fez uma pergunta se eu conhecia Horácio, não sei das quantas, no debate da UNB. Eu quero saber se o senhor acredita que eu tenha feito ou tido alguma participação naquele malévolo vídeo do Hitler atribuído à sua campanha. Doutor Juliano, doutor, um candidato à presidência da ordem tem que ter postura, tem que ter altivez. Na própria manifestação nossa, no nossa página no Facebook, nós deixamos claros lá que não estávamos acusando nem Vossa Excelência, nem o doutor Délio. Uma coisa são os candidatos. Acredito piamente na idoneidade de Vossa Excelência e que jamais Vossa Excelência teria e faria algo como esse, como o doutor Délio. Agora, uma coisa são os candidatos, outra coisa é a campanha. Temos de ter mais atenção aos militantes que ficam falando bobagem na rede. Esses dias mesmo, eu recebi uma manifestação de parte da tua campanha como uma militante nossa que estava fazendo ataques indevidos. Eu liguei para ela, por favor, pare com isso. Vamos debater proposta, não pessoas. E assim fizemos. E a polícia está muito próximo, mas muito próximo mesmo, de descobrir quem fez esse sórdido vídeo contra a minha pessoa. O senhor ainda tem algum tempinho. Então, ainda tenho mais. Eu quero dizer que agora é responsabilidade nossa, dos candidatos, melhorarmos o nível da campanha. E faço um apelo aqui a todo mundo, que no dia agora, 16, baixemos o nível no sentido do calor da campanha, para que os militantes não se sintam inflados a partir para cima dos outros, como aconteceu, infelizmente, no debate da UNB. Nós temos responsabilidade muito grande nesta campanha com relação aos nossos militantes. Muito obrigado, doutor Paulo Roque. O senhor tem agora 45 segundos para a réplica, doutor Juliano. Paulo, muito obrigado pela certeza, pela seriedade do seu compromisso com a advocacia. A nossa relação pessoal permite isso. Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque a minha honra também está sendo achincalhada. A mim está sendo atribuída a responsabilidade por esse vídeo nefasto e eu também estou sofrendo, dentro de minha família, dentro do meu grupo e dentro dos meus amigos. Imagino o que você passou com aquele equívoco, como eu disse, uma safadeza, uma idiotice completa. E demos sim que pôr limites. No início da campanha existiram militantes do seu grupo, e que eu fiz o contato contigo, você o segurou. Dr. Délio também tem conhecimento de militantes do grupo dele, que tinham projetos nefastos para levar a termo naquele no UNB, e ele também o controlou. E é o seguinte, hoje, 5h30 da tarde, tem uma reunião na comissão eleitoral, e o que ali for acertado entre os nossos representantes, por nós será cumprido. Meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Juliano. Vamos agora, então, para a última parte desse debate, quando o doutor Marcelo vai fazer as perguntas em nome da classe dos advogados. Ele sorteia quem responde. Doutor Juliano Costa Couto. Vamos à pergunta. Agora ele vai ler a pergunta. Primeiro, tá? Tem sido exposto que a Caixa de Assistência do OAB possui um balanço hoje negativo. Entretanto, a mesma patrocina alguns eventos. Diante de tal realidade, o que pode ser feito para equilibrar as contas e, caso eleito, o que será feito em relação à prestação de contas? Como que ela pode se tornar mais clara? O senhor tem 1 minuto e 15 para a resposta, doutor Juliano. Doutor Marcelo, obrigado pela oportunidade. A nossa Caixa de Assistência tem uma saúde financeira perfeita. É só ver os balancetes. Como já dito e repetido, é importante que os advogados aumentem sua interface com a ordem. Se acessarem o site oabdf.org.br, tem um link institucional e, ao final, prestação de contas. Ali existem todos os demonstrativos contábeis. E a Caixa de Assistência, doutor Marcelo, ela não patrocina eventos, doutor Marcelo. O que ela faz, advogados do Distrito Federal, é dar
destino correto ao dinheiro que por ela é destinado por conta da receita compartilhada do sistema OAB. Foi a Caixa de Assistência que reformou a subseção de Sobradinho e Taguatinga. Foi a Caixa de Assistência, conjunto com a Ordem, que construiu os parlatórios do sistema prisional. Foi a Caixa de Assistência que abriu a sala nova no PROCON. Foi a Caixa de Assistência que reformou 22 salas de advogado. Foi a Caixa de Assistência que auxiliou a Ordem na aquisição de toda a nova frota de vans. E é isso que a Caixa vem fazendo. Também vem dando a anuidade graciosa, como manda suas normas, a quem advogado ou advogada tem filho nesse ano e um ano a anuidade é devolvida. E a Caixa vem também celebrando convênios que buscam o maior benefício para o bolso dos advogados. Eu tenho muito orgulho da gestão da minha Caixa de Assistência, do trabalho feito por Ricardo Pérez, que inclusive é candidato mais uma vez. Encerrado o tempo. Agora a segunda pergunta. Vou fazer a pergunta primeiro, depois vou sortear, por favor. Muito vem se falando durante essa campanha acerca da valorização do jovem advogado e do estagiário. Entretanto, poucas medidas concretas estamos vislumbrando nessa situação. Gostaríamos de saber de você, candidato, que vai ser sorteado, caso eleito, quais medidas serão adotadas e o que pode ser mudado da atual situação. Doutor Délio Lins de Silva, por favor, responder. 1 minuto e 15. Eu fico muito feliz de responder essa pergunta, porque na gestão passada eu tive a honra de presidir a Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante. E ali nós fizemos muito pelo advogado iniciante. E a nossa ideia é continuar fazendo. E o advogado iniciante, ele é estagiário antes disso. Então a nossa gestão quer dar uma atenção especial ao estagiário por meio da Comissão de Estágio e Exame de Ordem. A nossa gestão vai criar um selo de qualidade daqueles escritórios que cumpram o piso salarial do advogado iniciante, que foi uma iniciativa nossa durante a gestão anterior. Esse selo de qualidade também vai ser dado ao escritório que bem tratar o estagiário, o escritório que seguir as normas da lei de estágio, que não simplesmente leve o estagiário a ser aquele boy de luxo que hoje acontece em muitos lugares. A nossa gestão vai revitalizar a ESA, trazer de volta os cursos da ESA, que são voltados especialmente ao exercício da advocacia. Nós vamos implementar um mestrado na ESA, nós vamos criar um centro de formação do advogado iniciante para que dê todo o auxílio que ele precisa. Nós fizemos um plano de anuidade diferenciado, que o advogado iniciante vai pagar R$50 nos 2 primeiros anos, 150 no terceiro, 250 no quarto e quinto anos. Nós vamos tirar custo de onde ele é mal gasto, que é muito dinheiro nosso, que é muito mal gasto, para tentar reverter ao bolso do advogado. E o advogado iniciante especialmente. Muito obrigado, candidato. E a última pergunta ao doutor Paulo Roque. A última pergunta se tratará do tema prerrogativa dos advogados. São inúmeras as reclamações que nós, advogados, ouvimos e recebemos acerca dos descumprimentos das nossas prerrogativas. Nós temos visto que o desagravo não tem nenhuma eficácia. Então, gostaria de saber do senhor, candidato, o que o senhor propõe em sua gestão em relação às prerrogativas dos advogados, em relação a essa questão da eficácia do desagravo. Vou responder a sua pergunta, mas primeiro uma consideração. Essa caixa de assistência que está aí não tem nada a ver com essa resposta que foi dada. Ela não consegue dar sequer um plano de saúde eficaz, mais barato ao advogado. Doutor Paulo, vamos deixar essa para... Essa caixa de assistência está falida e a ordem tem que reconhecer isso. Agora é o seguinte, ao invés de ficar usando dinheiro com festas e eventos, por que não socorrer o advogado na caixa de assistência? Outra questão importante, prerrogativas. A gestão atual falhou enormemente no combate à violação às prerrogativas. Isso era possível como? Isso era possível quando você tinha em Brasília 3 mil advogados. Hoje, desagravo, como se colocou na pergunta, não resolve mais. Então, o que tem que ser feito? Tem que se aproximar do advogado. Diz que o advogado está distante da ordem, mas a ordem que o afastou, porque não cuidou dele. E tem que cuidar dele onde? Nas prerrogativas. O que nós vamos fazer? É o que nunca foi feito pelas últimas 3 gestões na ordem. Vamos fazer um plano preventivo e estratégico. Ir a todos os tribunais, todas as corregedorias, estabelecer essa pauta do advogado que está tendo suas prerrogativas violadas. É possível um advogado esperar 8 horas numa delegacia para ter acesso ao inquérito? Ou é possível um advogado ir lá para Papuda visitar seu cliente e passar lá o dia inteiro? E dizer ainda que as prerrogativas do advogado estão sendo respeitadas? Só na propaganda, só no marketing. Porque na realidade, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Obrigada, doutor Paulo Roque. Candidatos, eu gostaria, em nome dos advogados de Brasília, agradecê-los pela presença e desejar que nessa reta final essa campanha seja feita com muita honestidade e que seja pacífica. E ética, né?
Muito obrigado, Dr. Marcelo. Vamos passar agora para as considerações finais. Eu proponho que seja feito pela ordem de... Sortear? Sortear. Então vamos colocar de novo, vamos sortear. O encerramento, cada um terá 1 minuto e 15 para as considerações finais. E, doutor Marcelo, então, sorteia aqui a ordem. Primeira consideração final a ser feita pelo candidato Juliano Costa Couto. Obrigado. Bom dia a todos. Essa reta final de campanha foi uma caminhada longa até aqui. Eu estou muito orgulhoso do trabalho feito até agora pelo meu grupo, pelos meus apoiadores. Tenho muito apreço pela advocacia do Distrito Federal e tenho muita paixão pela Ordem dos Advogados do Brasil. Em relação ao que foi dito pelo candidato Délio, quem entende de gastos e contenção de despesas somos nós, sou eu. Nós reduzimos a anuidade e nós, por exemplo, na gestão de Francisco Caputo, gastou-se R$714 mil numa conferência. A nossa conferência nós gastamos R$64 mil. E uma conferência muito bem feita, com muita qualidade. Ao contrário disso também, doutor Paulo Roque, a nossa Caixa de Assistência fez muito pelo advogado. E plano de saúde hoje é um problema nacional e nós vemos tentando, lutando, inclusive com bons convênios e atendendo as 1.583 vidas vinculadas ao sistema da Caixa de Assistência dos advogados. Por fim, as prerrogativas, elas são sim um desafio que se renovam dia a dia, não há resultado. Quem vender isso está sendo equivocado em seu projeto. Peço voto na chapa 10, na chapa Somos Mais Ordem, na segunda-feira, dia 16. Muito obrigado. Obrigada, doutor Juliano. Vamos sortear o segundo, que vai fazer as considerações finais. Considerações finais para o doutor Délio Lins. Bom dia a todos, muito obrigado pelo espaço, agradeço o Fato Online, agradeço aos candidatos Juliano, Paulo. Apenas fazendo um adendo, R$1 milhão gastos em festas e eventos no ano passado, R$700 mil líquido, enquanto com a subseção de Taguatinga, que é a maior do Distrito Federal, foram gastos R$45 mil. Essa é a disparidade que nós queremos acabar, Juliano. A nossa chapa é a mais plural, é a que tem advogados que representam os mais variados nichos, é a que tem a maior representação feminina da história da OAB-DF. Em lugares de destaque, nós temos mulheres em lugares de comando dentro da nossa chapa. A nossa campanha tem sido pautada estritamente pela ética, e aí eu quero usar esse espaço para novamente repudiar de forma veemente o vídeo que foi divulgado durante essa semana, que faz acusações absurdas ao ex-presidente Francisco Caputo, que tem como comprovar que todas elas são mentirosas, e principalmente a mim. Acusações levianas, caluniosas, que tanto assim são que a comissão eleitoral, a própria comissão eleitoral, determinou que o vídeo fosse retirado no mesmo dia. Então vamos até o final, vote 30, vote Délio, com ética, respeitando a todos os demais candidatos. Obrigado. Obrigada, doutor Délio. Agora, então, considerações finais do doutor Paulo Roque. É um momento muito importante da advocacia do Distrito Federal. Todos queremos a ordem. E ela vai ser resgatada, porque a chapa Ordem Independente está crescendo diariamente nessa reta final. Precisamos agora, no dia 16, estarmos firmes lá, porque estamos próximos, muito próximos, de fazer história nessas eleições. A Caixa de Assistência que foi defendida aqui, dizendo que ela fez um excelente trabalho, não é o que o advogado está sentindo. Usar dinheiro da Caixa de Assistência para reformar a subseção, isso quem tem que fazer, é o dinheiro da Ordem, não é o dinheiro da Caixa de Assistência. É por isso que ela está assim. Ela não pode patrocinar eventos da Ordem. O dinheiro dela tem que ser para cuidar o advogado, proteger o advogado. Entendemos como está. Uma coisa é o que diz a propaganda, outra coisa é o que o advogado vive na prática. E a custo zero. De 20 itens de campanha, somos custo zero em 16, sem pesquisa. Você não recebeu em casa nenhum telefonema invasivo nosso, nenhum telemarketing. Estamos gastando abaixo do teto. A demonstração de despesas nossas está publicada e você pode conferir. É assim. Não podemos botar o dinheiro na frente para pedir voto numa eleição da Ordem, uma instituição que o Brasil todo está olhando, se ela própria critica o abuso do poder econômico nas eleições. Vamos vencer essa eleição com dignidade. Maior do que entramos, porque representamos a advocacia militante, a advocacia séria do Distrito Federal. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a presença e esse debate democrático no portal Fato Online, na manhã dessa sexta-feira. Chegamos, portanto, ao fim desse debate. Em nome de toda a equipe do Fato Online, da direção do Fato Online, agradecemos os candidatos. O Fato Online espera, com esse debate, ter contribuído com a classe dos advogados para melhor esclarecer as propostas e as ideias dos candidatos à presidência da OAB-DF. Um bom dia a todos e não se esqueça, seja bem informado, seja Fato Online.